Buguei. Lembrei. Menino, um pane delicioso que tu não precisa ficar sovando muito tempo para ele ficar fofo e macio. Já pensou em aprender a fazer um pãozinho que você não precisa ficar sovando, que nem a nossa receita de pão caseiro? Ou qualquer outra receita de pão? No vídeo de hoje vamos fazer a receita de um ciabatta, meninos, que fica extremamente macio e extremamente saboroso, muito fácil de fazer, você não precisa ficar amassando e você não vai acreditar no resultado que esse pão vai ter depois de pronto. Então, nós vamos precisar de farinha de trigo, água, fermento em pó, seco ou fresco. Lembre-se sempre, se você for utilizar o fermento em pó fresco, você precisa multiplicar a quantidade por 3, tá? A quantidade do fermento seco por 3, que aí essa é a quantidade de fermento fresco que você vai utilizar. Sal, açúcar e azeite. As quantidades bem certinho vão estar na descrição do vídeo, tá? Então na descrição do vídeo você acompanha certinho todas as quantidades. Vamos para o nosso vídeo? Dentro do nosso bowl, então, nós vamos colocar a farinha de trigo. Vamos abrir o nosso vulcãozinho aqui no meio. Vamos acrescentar o nosso fermento, um pouco da água. Vamos misturar com o fermento e um pouco da farinha. E vamos cobrir, tá? Então, quando a nossa farinha tiver começado a criar pequenas rachaduras, a gente vai então misturar o restante dos ingredientes. Eu vou mostrar para vocês as rachaduras que se formam na farinha a partir do fermento agindo. Pessoal, vejam a cratera que se formou aqui na nossa farinha, tá? Então isso mostra que o nosso fermento agiu muito bem, então ele cresceu e aí fez com que toda a farinha rachasse e expandisse, tá? Agora então nós vamos acrescentar o restante dos nossos ingredientes. Acrescentem então o sal e o açúcar. Lembre-se sempre, o sal não pode entrar em contato direto com o fermento, porque senão desidrata o fermento e ele acaba morrendo. E a gente vai ir colocando então a nossa água aos pouquinhos, tá? Não vamos colocar ela toda de uma vez, aos poucos. Essa massa, gente, vocês vão ver que ela é uma massa extremamente hidratada, tá? Então, ela é uma massa que fica mais molhada que o normal. Eu vou pegar uma colher mais fininha aqui, que vai ser melhor para mexer. Então, aqui eu vou mexendo. Colocar o restante da nossa água. Como vocês podem perceber, é uma massa bem molenga, tá? Agora eu vou acrescentar o azeite. Pessoal, olhem a elasticidade da massa. Ela ainda não tem muita elasticidade, tá? O glúten dela ainda não desenvolveu bem, por isso que ela quebra. E no final do processo dessa massa aqui, vocês vão perceber como o glúten dela desenvolveu, tá? Em virtude dessa umidade que a massa tem. Então agora a gente vai deixar essa massa aqui descansando, mas de 10 em 10 minutos eu vou fazer uma dobra nessa massa. O que é essa dobra? Eu vou pegar a massa e vou jogar por cima dela mesma, tá? Para que assim eu vá agregando mais ar a essa massa e ela desenvolva melhor no crescimento. Passados então os primeiros 10 minutos, eu vou dobrar a massa sobre ela mesma. Lembram quando a massa estava no começo? Agora vocês podem ver que ela já está um pouquinho mais elástica, tá? E eu vou repetir esse processo então mais 2 vezes. Deixar descansar por 10 minutos. E
quando der os 10 minutos eu vou então dobrar ela de novo. Mais uma dobra na massa e agora a gente já começa a perceber que ela está um pouquinho inflada. Isso significa então que o nosso fermento está agindo já. A nossa massa está crescendo e ela está ficando cada vez mais elástica, ou seja, está começando a desenvolver muito bem o glúten. Então vamos dobrar bem a massa para incorporar mais ar e vamos levar ela para descansar de novo e aí nós vamos para a última dobra. Agora eu vou dar a última dobra na massa, então eu vou deixar essa massa descansando para depois a gente modelar e levar para a última fermentação. Como vocês podem perceber, a massa já cresceu bem, o glúten está desenvolvendo muito bem aqui também. Agora então com essa última dobra, eu vou levar essa massa então para a última fermentação antes da modelagem. Pessoal, como vocês podem ver, a nossa massa dobrou de tamanho, ela cresceu bem e ela é uma massa, olha, ela é uma massa bem molenguinha, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai modelar esse nosso pão. Só que como ele é um pão mais molengo, então a gente precisa enfarinhar bem, tá? E essa também é uma outra característica do pão ciabatta, ele é um pão com bastante farinha ao redor dele. A gente vai enfarinhar bem a bancada, sem dó. E a gente vai então tirar o nosso ciabatta aqui da assadeira. Deixa eu enfarinhar mais um pouquinho. Aqui ficou sem farinha. E agora a gente vai modelar o nosso pão. A gente vai cortar ele. E com uma espátula, então, a gente vai cortar o nosso pão e vai dar uma pequena modelada nele. Pessoal, então agora eu já coloquei os pães na forma untada. O pão ciabatta ele não tem um formato específico, tá? Então você pode modelar ele da maneira que você preferir, da maneira que você quiser. Eu coloquei eles aqui então em uma forma já untada, tá? Untem bem a forma, tá? Que é para o pão não grudar depois de assado. Aqui eu vou jogar um pouquinho de farinha em cima dele ainda. E vou levar ele para a última fermentação, tá? Depois dessa última fermentação, a gente vai então assar o nosso pão ciabatta. Eu vou colocar um plástico em cima aqui dele, tá? E vou cobrir com um paninho para deixar mais aquecido para ele desenvolver melhor. Pessoal, os meus pães ficaram no forno em torno de 40 minutos, mais ou menos. Eu tirei eles do forno, deixei esfriar um pouquinho. Acabei esquecendo de gravar a parte tirando do forno e tal, mas enfim, não tem segredo nenhum. E aqui estão os pãezinhos, tá? Eles ficam um pouquinho mais achatados, os maiores aqui em virtude da umidade. Esses outros aqui, eles ficaram mais gorduchinhos em cima, mas também um pouquinho mais achatadinhos. Como a massa deles é uma massa
extremamente hidratada, então ela fica um pouco mais relaxada, tá? Mas a gente conseguiu desenvolver o glúten, o nosso pão cresceu, e é uma característica desse pão ele ficar mais sem formato, vamos dizer assim, tá? Ele não tem um formato tão específico e tão definido. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!